Olá, gente linda! Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Ana Carvalho, terapeuta sistêmica, mentora de consteladores, e nesse programa eu te ensino a ter confiança, segurança e sucesso nos seus processos de constelação familiar. Se você se interessa por esses temas, se você quer se desenvolver como constelador, já curte esse canal aqui, já se inscreva, ativa ali o sininho para você receber as notificações toda vez que subir um vídeo novo. É muito importante para mim, porque você me ajuda a divulgar essas temáticas que são tão importantes para ampliarmos a consciência junto e levarmos esses temas para mais pessoas e para mais profissionais. Então, fica aqui comigo que hoje nós vamos falar sobre dinâmicas complexas. Quantas dinâmicas complexas acontecem com consteladores durante uma terapia, durante um processo de constelação familiar, e como muitas vezes é difícil para os terapeutas entenderem como entrar e como sair desse processo, dessas dinâmicas complexas. E às vezes a gente acredita até que é impossível. Para o cliente, acreditar que é impossível resolver uma questão, um problema, uma dor familiar é muito comum. Agora, para nós terapeutas, a gente não deve considerar que exista algo que seja impossível. Afinal de contas, a constelação ela vai levar a gente cada vez mais para perto da solução, da visão, da raiz do problema, onde tudo começou. E é aí que eu quero trazer para vocês mais clareza em relação a essas dinâmicas que são difíceis e que são complexas, a partir aí dessa minha visão de 15 anos já trabalhando com essas terapias, trabalhando com pessoas, entendendo de pessoas e levando mais consciência, clareza e luz para a vida das pessoas. Então, olha que interessante. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre como nenhum problema pode ser tão impossível assim de se resolver. E vamos aqui quebrar um pouquinho dessas objeções que a gente coloca, né? Desses bloqueios que a gente coloca para que a gente traga luz, traga clareza para uma temática de constelação familiar. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Temáticas que os clientes trazem com algo que vem pronto. Eu estudei, eu fui lá, li todos os livros, fiz os cursos e eu sei, a minha mente sabe. E aí o cliente chega e traz um tema que pode parecer muito complexo. E nesta complexidade eu acabo me perdendo. Eu acabo sem saber como agir, sem saber o que fazer e sem saber como conduzir o processo para que o meu cliente saia desse processo de constelação mais sábio, mais rico, mais consciente, né? Sempre a nossa missão como constelador é levar mais consciência para esse cliente, colocando luz nesse problema que ele está trazendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, para começar a falar desse assunto, é que não existe problema impossível. Nada é impossível. Por quê? O impossível, ele está nesse ponto de vista, nesta minha vivência, nesta minha camada de interpretação e de conhecimento. Eu não consigo ainda acessar as camadas anteriores, ou seja, de onde vem essa dor? De onde vem esse problema? De onde vem essa minha visão concretada, né? Que eu coloquei e que eu acredito que realmente é impossível. Então, existe essa confusão que começa com o cliente, e se eu, como terapeuta, não tenho firmeza, não tenho sabedoria de como será uma condução, como eu estou aberta para receber o problema do cliente, trabalhar e devolver para ele alguma informação relevante que vai ampliar a consciência, né? Se eu não tenho essa clareza, eu também vou entrar na energia da dúvida do cliente. O cliente já chega descrente, ele já chega, eu não consigo resolver isso, isso é algo que para mim é impossível, isso é algo que já se arrasta na minha família há muitos anos, há muitas gerações. Então, quando você coloca um tema, algo que já para você já está concretado, é muito difícil quebrar isso. Então, começamos por nós, terapeutas. O meu nível de consciência tem que transmitir segurança para o cliente de que ali ele vai começar sim a quebrar essa casquinha desse concreto, né? Por que eu falo de concreto, gente? Porque trabalhamos com o mundo emocional, trabalhamos com o sentir. Imagina se eu sinto que durante uma vida inteira
um problema, uma questão não foi vista porque não era permitido, porque não era possível, e eu jogo um caminhão de concreto naquele assunto porque aquilo para mim não é mais algo que eu vou explorar ou que eu vou solucionar. E eu já coloco aquilo como definido, definitivo, né? Muitas pessoas acreditam que isso acontece principalmente com a vida financeira, né? Ah, porque o meu pai não conseguiu, o meu avô não conseguiu, eu não consigo. Então eu acho que a minha situação financeira ela é definitiva, que eu vou viver desse jeito para sempre. E isso gera um monte de consequências que vão impedir, inclusive, as minhas ações, os meus movimentos rumo ao saudável. Por quê? Porque eu já coloquei dentro de mim que isso já está fixo, já está resolvido, né? Eu vou viver desse jeito para sempre. Ah, porque eu não consigo arrumar um namorado, um marido saudável, né? Aquela famosa mulher dedo podre, que ela tem uma certeza absoluta de que ela é daquele jeito e que aquilo não consegue mudar, porque durante vários anos da vida dela, ela tentou e ela não consegue enxergar a solução. Isso é algo também que a gente pode entender como uma dinâmica que está bloqueada, né? As famosas dinâmicas impossíveis. Como que a gente vai fazer para desvendar essas dinâmicas complexas e impossíveis? Então, a gente vai utilizar aí uma sequência, um padrãozinho que eu vou ensinar para você hoje, para que você consiga já ir quebrando a casquinha desse concreto, mostrando para o seu cliente que isso não é algo definitivo, não é algo fixo, tá? Então, se você confunde também a queixa do seu cliente, se o seu cliente traz uma queixa e você quer levar essa queixa para um outro lado, para uma outra dinâmica que é conhecida para você, porque você tem medo de explorar a queixa do cliente, isso vai gerar um outro bloqueio, vai gerar um segundo bloqueio. E o cliente vai falar assim: Poxa, eu falei uma coisa para a terapeuta e ela entendeu outra coisa, né? Eu cheguei lá e eu falei da minha questão financeira. E aí o cliente chega para você com uma dor em relação ao dinheiro, em relação à questão financeira. E você vai lá e quer explorar a história da mãe, sendo que ele não entende e não conhece qual é a relação do dinheiro com a mãe. Você percebe que você saiu de um ponto e deu um salto para um outro ponto? Que na sua mente, no seu coração, você pode até saber que tem a relação com a mãe, só que o teu cliente não sabe. Então, muitos terapeutas, eles fazem saltos muito grandes sem mostrar o processo de evolução para que o cliente entenda que a origem do problema financeiro tem ali uma raiz, talvez, em relação à história da mãe. Só estou dando um pequeno exemplo, tá? Então, interpretar a fala, a queixa do cliente e tecer uma malha bem costuradinha, onde você vai mostrando o caminho, isso ajuda demais, tanto você que está conduzindo o processo, quanto o seu cliente que está ouvindo e que está buscando, tentando entender aquilo ali, né? Ninguém tem sabedoria, né? Uma pessoa que nunca estudou constelação, que não sabe, ela está num outro nível de consciência. Você já estudou, já vivenciou, já passou por diversas situações, você já está num nível de consciência elevado, não tem como você querer que o teu cliente interprete as coisas da maneira como você vai interpretar. É impossível. Então, o que nós precisamos entender? Que precisa ter como terapeuta, você precisa ter ali uma paciência, né? É uma construção durante um processo. Ai, Ana, e aí eu fui ter paciência, e aí eu fiz uma constelação que demorou 4 horas. Por isso que você precisa de método, de técnica para poder fazer a coisa certa do jeito certo, na hora certa. Mas fica tranquilo que você vai aprender isso aqui comigo. Por isso que eu, né, acabo de confirmar para você que você precisa estar aqui comigo, receber esses vídeos, participar dessas dinâmicas que eu faço aqui, participar dos grupos de quinta-feira que eu faço também, que isso é muito importante para que você amplie a tua visão, abra a sua mente para o seu ser terapeuta, tá? Faz toda a diferença. Então, Ana, eu quero ampliar minha consciência, quero resolver essas dinâmicas complexas, essas dinâmicas que parecem que são impossíveis. O que eu faço primeiro? Por onde eu começo? Primeiro passo é você se tornar um bom investigador. Você precisa entender qual que é o significado daquilo que o teu cliente está trazendo para você, né? Um exemplo da questão financeira. O cliente está com problemas em lidar com dinheiro. Será que o seu cliente sabe o que o dinheiro significa para ele?
Ah, porque eu estou com uma questão financeira que eu não consigo resolver nunca, porque o meu pai não conseguiu, porque o meu avô não conseguiu, isso é impossível. Então, não vou nem falar mais disso. Deixa eu falar de outra coisa aqui. Estou com a dor na perna, que eu vou resolver a dor na perna, porque minha questão financeira é impossível. Então, imagina, nessa fala, né? Onde é que está a verdadeira dor? A verdadeira dor está naquilo que o cliente está querendo esconder. E aí você precisa explorar, né? O que é dinheiro para você? Quando você se torna um bom investigador, quando você se torna um bom explorador, você já começa da maneira correta. Só que esse bom explorador, né, você não precisa explorar a vida inteira do cliente, você não precisa saber do tio, do tio, do tio, do padrinho, do filho, do sobrinho, quantas pessoas, né, passaram por essas gerações. Só que existe um comportamento sistêmico, né? Ele é familiar sistêmico. E você vai primeiro investigar quais foram as tragédias que este cliente viu acontecer na família. Por quê? Às vezes pode ser que ele esteja carregando uma dinâmica oculta de outra geração? Sim, com certeza. Mas você precisa entender qual trauma infantil que ele está carregando. Então, se nesta geração, se nesse momento do cliente ele está carregando uma dor da infância, por exemplo, uma perda muito grande que o pai sofreu, né? Um pai que foi assaltado, um pai que sofreu ali um roubo, um pai que faliu, e essa criança enxergou a dor desse pai. Essa criança olhou para o dinheiro e falou assim: dinheiro é uma tragédia. E o dinheiro sendo uma tragédia na vida dessa criança, na vida dessa família, como que você acha que esse adulto que cresceu acreditando lá no inconsciente dele que o dinheiro é uma tragédia, como que ele vai acumular dinheiro? Se na mente dele ele entende que se ele tiver dinheiro vai acontecer uma tragédia. Então, vocês estão acompanhando comigo como que é profundo? Como que quebrar as primeiras camadas, a gente precisa, como terapeuta, ter coragem, saber fazer as perguntas corretas, saber, inclusive, compreender onde está a maior dor do cliente. Para isso, você vai para uma linguagem corporal, para uma leitura de enquanto você está conversando, falando, observando o cliente, ele te dá sinais através da linguagem corporal, através das emoções. E você vai observando e entendendo. Aqui é a portinha por onde eu posso entrar. Nesse lugar, eu consigo acessar a dor do meu cliente, porque às vezes é pela fuga, ele fugir daquilo que você quer acessar, né? Às vezes ele está muito na mente e você pergunta: como você se sente? Aí, eu penso que. Como você se sente? Eu sei que, ó, saber é da mente, pensar é da mente, conhecer é da mente. Saber, pensar e conhecer não tem a ver com sentir. Então, você percebe aqui comigo como que é importante o trabalho do sentir? E o trabalho do sentir é a nossa maior missão como terapeuta. É ajudar o cliente a acessar o seu sentir. Agora você vai entender melhor quando eu falo daquilo que está concretado. Para não sentir a dor, eu vou colocando camadas de mundo racional, que eu chamo de concreto, concretar. Eu vou concretando o meu mundo emocional, então eu deixo de sentir, eu deixo de chorar, eu deixo de acessar aquilo que é muito doído para mim. E eu falo assim: já superei, isso não me afeta mais. Mentira, mentira, porque é a tua mente que está mentindo. Claro que afeta. Por que que afeta? Porque você está sofrendo, isso está acontecendo, está se repetindo na sua vida. Se está se repetindo, é onde a gente precisa ir lá quebrar essa casquinha, ir lá quebrar esse concreto, começar a tirar os bloqueios que impedem o cliente de sentir. Sempre, sempre vamos buscar o sentir do cliente, tá? Por isso que existem algumas dinâmicas que eu ensino no método Alma, todas essas dinâmicas, para que você consiga oferecer para o seu cliente esse caminho de acesso ao sentir. Não é só você virar para ele e falar assim: ó, você está muito mental, racional, você precisa sentir. Aí ele vai falar assim: eu sei, e daí? Ele sabe, saber é da mente. Você o ajuda, o conduz ao sentir. Para isso, tem técnicas, e essas técnicas você consegue aprender com o método ALMA.
Então, olha só, vamos continuar. Entendeu que você precisa ser um investigador? Você sendo investigador, você fazendo as perguntas corretas, você vai chegando em um lugar onde o teu cliente até muitas vezes não quer acessar. Mas essa é a arte do constelador. A arte do constelador está em chegar no lugar que o cliente não quer abrir. Você conseguir abrir a portinha que o cliente está mantendo fechada e trancada a 7 chaves, né? Aí que a gente fala da virada de chave. A virada de chave é que você conseguiu chegar naquela portinha ali, ó, e agora você vai mostrar para ele, ó, a virada está neste movimento que você não está conseguindo fazer, né? Então, quando a gente acessa aquele movimento de dor, a gente vê que existem algumas objeções, existem alguns impedimentos que fazem com que o cliente não queira olhar para aquilo, tá? Então, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês de crenças comuns que o cliente carrega e ele sempre vai repetir essas crenças quando ele lida com um problema muito profundo, né? Tá ali um sofrimento muito grande, ele não quer sofrer, ele tá ali, aquela dor batendo na porta, ele não quer de novo viver aquilo, ele não quer de novo passar por aquela dor, tá? E aí ele perde a confiança na cura, ele perde a confiança de que a gente consiga colocar a luz. E eles vão trazer essas crenças. Quais crenças são essas? Ó, quais crenças são essas que eles trazem? Uma crença muito comum é essa fala de que, ó, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Por quê? Para minha mãe sempre foi assim, para o meu pai sempre foi assim, para meus avós sempre foi assim, comigo também sempre vai ser assim. Não dá para mudar. Então, essa frase, isso sempre foi assim, é uma crença pesada, profunda, que é como se fosse essa camada desse concreto ali que está impedindo a pessoa de chegar no sentir. Outra frase, né? Minha família é complicada demais. Não tem jeito, não vou tentar, é inútil tentar mexer nisso. E aí aquela pessoa coloca aquela família naquele lugar e ela acredita que não tem como mexer, por quê? Porque depende da mudança da família. Então, se a minha família é complicada demais, se é inútil tentar fazer alguma mudança porque a minha família não muda, então a pessoa já está tirando a responsabilidade dela nesse momento que ela adquire consciência e retornando a responsabilidade apenas para a família. Como se eu recebo uma embalagem concretada, fechadinha aqui, e eu não mudo o formato disso. Eu tenho que aceitar isso. Eu não vou nem abrir essa embalagem, eu vou aceitar que isso é desse jeito, né? Que isso está aqui quadrado, amarrado, e eu não consigo desamarrar. Tá vendo como essas crenças são pesadas? E aí, outra crença. Se eu mexer nisso, vai piorar ainda mais. Por quê? Porque em algum momento alguém tocou nesse assunto e esse assunto que é algo que você acredita que faz parte da família, que não tem jeito de desfazer, né? Quem tocou nesse assunto piorou a situação. Gerou mais briga entre a família, gerou ali alguma doença em alguém que ficou muito decepcionado, alguém culpou alguém porque, ai, não era para falar sobre isso, agora você gerou um problema gigante, agora o fulano nunca mais vai voltar, porque o fulano fugiu, foi embora, porque você me magoou, me decepcionou. E aí entra aquela dinâmica do vitimismo. Só que agora a gente passa para outra parte desse pensamento. Se você continuar repetindo essas crenças, né? Ah, isso sempre foi assim, não vai mudar. Ah, minha família é complicada demais, é inútil tentar melhorar. Ou, ah, se eu mexer nisso, eu vou piorar cada vez mais. Isso você está se colocando como uma vítima. E quem é a vítima? A vítima é aquela pessoa que ela não consegue fazer nada. Ela fica paradinha, ela é que nem um bebê que só recebe. Então, se o bebê recebe uma paulada, uma pancada, ele aceita, porque ele não pode fazer nada. Se um bebê recebe um carinho, ele aceita, ele não pode fazer nada. Então, se você se coloca como uma pessoa que só recebe, né, e que tudo que vem de lá de cima eu não consigo mudar, você se coloca como vítima. E aí, você, terapeuta, também. Se você aceita que essas falas desses clientes são fatos na vida dele e você concorda, e você vai trabalhar sempre no superficial, com medo de acessar essa segunda camada que tem por baixo desse concreto que você precisa quebrar, você também é uma vítima. E aí você vai falar assim, ai, porque eu nunca consigo fazer uma boa terapia, eu nunca consigo terminar uma boa constelação, né? Você está aqui na camada superior
com medinho de se aprofundar. Isso é um problema sério. Isso vai causar também em você uma dor profunda de impostor, insuficiente. Então, a coragem de ser um bom investigador e de observar o que está acontecendo e de abrir aquela portinha para entrar é algo que você tem que ter como terapeuta. Essa coragem, ela não pode te faltar, né? E aí, existem aquelas objeções que eu falei para vocês, né? Então, quando você fala assim, né? É impossível mudar algo que é tão antigo. Você precisa começar a trabalhar com o seu cliente, quando o cliente acredita nisso, que o passado, ele não pode ser alterado. Mas a partir de agora, que a gente enxergou essa dor, que a gente enxergou esse problema, nós vamos fazer o movimento correto para que isso não volte a se repetir, para que a gente consiga conduzir o processo por um caminho diferente, tá? Esse é um dos poderes do constelador. Ajudar o cliente a criar uma rota nova, a olhar para uma outra direção. Por quê? Porque ele tem uma crença de que ele vai ficar vivendo aquele impossível, impossível de se mudar, né? Ah, e se eu tenho aquela crença que resolver isso só vai trazer mais dor? Aí você tem que entender e explicar para o seu cliente que aquele desconforto inicial, né, aquela dor inicial que ele vai sentir ao acessar aquele problema, ela pode até se intensificar no começo. E aí é bom porque se essa dor se intensificar e você conseguir chegar na emoção do trauma do cliente, você está fazendo com que o cliente abra essa porta e coloque para fora todas as cobras e lagartos que ele engoliu durante anos, né? E como é bom você ver o cliente jogar para fora tudo isso. Muitas vezes é num movimento de choro, muitas vezes é num movimento de raiva, que nem ele sabia que tinha essa raiva. Acontece muito, gente. Pessoas que trazem um problema e uma dor que tá ali, né? Estou ali na seriedade, eu estou ali como adulta, não estou querendo mudar isso. E de repente você vê que vem aquela emoção. E você acolhe essa emoção, né? Reforça com o cliente. Agora é o momento de você colocar realmente para fora. Coloca tudo isso para fora. Vamos trabalhar essa raiva? Como que trabalha a raiva? Também são dinâmicas conduzidas que você vai ajudar o seu cliente a virar a chavinha. E aí, se eu resolver isso, eu vou trazer mais dor. Ok, no primeiro momento pode doer sim, só que depois vai te libertar. Por quê? Porque você vai colocar para fora tudo isso, né? Aquela raiva que te corroía por dentro, que te faz ter dinâmicas autodestrutivas, você coloca para fora, você liberta, você libera. E você sai desse lugar onde você estava segurando, né? Imagina aquela panela de pressão. Ufa, alivia, alivia muito, alivia muito. Muitas vezes as pessoas têm medo desse processo de sair dessa pressão, desse peso e sentir esse alívio, porque as pessoas não sabem como é isso. Mas você, terapeuta, está preparado para conduzi-los por esse processo. Será que você está preparado mesmo? Pensa bem nisso. E aí, outra crença, né? Outra crença que a pessoa carrega que é eu não tenho como eu mudar, porque a mudança depende deles lá, não depende de mim. A mudança depende da minha família, não depende de mim. Então, olha você se vitimizando de novo, né? O cliente se vitimizando e você, como que você lida com isso? Tem que entender que no processo, esse trabalho que vai ser feito vai começar nesse nível individual, só que todo o trabalho de constelação do campo sistêmico é um trabalho que abrange todo o sistema. Ninguém se trabalha sozinho. Se você está ali trabalhando e fica jogando a culpa na família, você ainda não entendeu nada. Então, terapeuta, você precisa ter clareza de explicar isso para o teu cliente, né? Olha, você vai começar a fazer um trabalho que você está enxergando, só que isso vai abranger todo o teu sistema. As pessoas vão reagir, vão responder à sua mudança de postura, à sua mudança de lugar. A partir do momento que você sai do lugar errado e vem para o lugar certo, todo o resto do sistema se movimenta. Eu dou um exemplo para os meus clientes de que quando você começa esse processo de enxergar aquilo que precisa ser visto, é como se você estivesse entrando dentro de um vagão do metrô. Você já andou de metrô? Quando a gente anda de metrô é assim.
Aqui em São Paulo, a gente vive isso sempre que a gente entra no metrô, né? Então, você entra lá no vagão do metrô e, às vezes, esse vagão já está cheio. E aí, você acha ali um lugarzinho, né? Você fica ali, ou você encosta, segura ali onde você pode, segura ali no alto, e você está naquele lugar. De repente, chega em uma estação, 5 pessoas levantam e saem do metrô, do vagão. Então, liberaram alguns lugares. Aí, o que que você faz? Você sai desse lugar que você estava e senta no vagão do metrô. Quando você sentou nesse vagão, o teu lugar ficou livre. Então, outras pessoas vêm automaticamente e ocupam aquele lugar e toda a ordem que estava no metrô antes, ela se reordena. Agora me conta, você precisou fazer mapa e pedir para a pessoa, quando você saiu daquele lugar e sentou no lugar de outra pessoa, você precisou falar para o fulano, ô fulano, vem aqui, ó, fica aqui no meu lugar que aqui tá melhor, né? Sai daí de perto da porta, senão você vai cair ou você vai ser esmagado aí pelo fechamento da porta. Você não precisa falar nada, é automático. Por quê? As pessoas, elas procuram uma posição melhor em relação ao todo. É isso exatamente o que acontece no sistema. Quando você deixa de ocupar um lugar doentio onde você está vivendo, você abre espaço para que outra pessoa venha e ocupe, que seja o dono do lugar, né? Você não tem que viver no lugar que não é teu. Então, essa consciência, os terapeutas têm que ter, que é um caminho por onde você conduz o teu cliente. Essa dinâmica do metrô é um exemplo que eu dou que clareia muito como que o sistema vai se adaptar à sua mudança. Não é você não tem que ir lá e mandar a tua mãe constelar, né? Você não tem que ir lá e mandar o teu filho constelar. Você só tem que fazer o movimento correto, conduzido pelo terapeuta, e você, terapeuta, vai entender que a responsabilidade tem que ser trabalhada ali naquele campo desse cliente que está na tua frente. E esse cliente vai se propor a fazer os movimentos corretos a partir da sua visão. A sua visão vai ajudá-lo a transformar o campo para que ele consiga conduzir a história dele de um jeito mais saudável. Então, vocês percebem que são muitos desconfortos que os clientes trazem? Só que a gente não pode viver esse desconforto como terapeuta. A gente tem que trazer uma certa segurança, uma certa acolhida para o cliente olhar para você e falar: puxa, que bom, aqui eu estou no caminho certo. Aqui a Ana vai me ajudar a esclarecer e vai me ajudar a enxergar um novo caminho para a minha vida, né? Essa é a nossa proposta como terapeuta. E aí, né? A gente sempre vai estar buscando jeitos de fazer isso. Então, como eu falei para vocês ali no começo, a gente vai ser um bom investigador, a gente vai passar por todas as etapas que a gente precisa para conduzir uma boa constelação. Se você busca um jeito de entender essas etapas, né? Manda mensagem para mim, né? Que vou te colocar no método Alma, que é um método onde você vai aprender como aprofundar, libertar, movimentar e acender a consciência dos seus clientes. Esse método, ele é uma formação que te dá uma base e uma estrutura incrível para você já sair fazendo uma boa constelação com bonecos de uma forma correta. Então, aprender a passar por todo esse processo de uma forma prática, rápida, né? Você não precisa ficar 4 horas, nem 2 horas. Às vezes, em 1 hora e pouco, 1 hora e meia, você já consegue solucionar uma constelação se você tiver a técnica, o método correto. E você vai chegar no ponto onde você quer também. Porque eu sei que você, como constelador, não quer terminar uma constelação e falar assim, ai, não consegui, não deu certo. Não, é para dar certo, né? É para você colocar a tua experiência ali na prática, à prova de que o cliente vai sair satisfeito e que o cliente vai falar para você: putz, ó, eu posso não ter entendido muito aqui, mas eu já estou saindo daqui tão leve, né? Isso é tão bom, porque você pode proporcionar essa leveza para o seu cliente. E aí, olha só que interessante, né? Trabalhar com essas dinâmicas impossíveis, né? O impossível, já tem uma música que fala, né? O impossível é só questão de opinião. Então, a gente também não pode julgar o impossível do cliente. Acreditar que, olha lá vem aquele peso dessa pessoa falando que é impossível. Ai, tá falando que, né, que não dá certo, que não vai conseguir. Aí você já como terapeuta, você já cria um bloqueio em você. Então, para tudo.
para tudo, vamos voltar ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado, vamos organizar dentro da gente. Será que eu sou capaz de ajudar o meu cliente a trabalhar com essa dinâmica impossível para ele, mas que para mim eu sei que é perfeitamente possível, tá? Um grande exemplo dessa dinâmica, gente, que eu, que eu trago e que a gente vê acontecer muito nas famílias, são as dinâmicas de morte, né? Uma pessoa da minha família que era o centro, era a base da minha família, ela morre. Como que eu vou trazer essa pessoa de volta? É impossível. Então a pessoa já elimina qualquer possibilidade de que tenha uma solução. Mas ela ainda vem para a terapia para trabalhar a dor. E aí você tem que mostrar como é possível. Como é possível essa pessoa tirar essa que foi embora, um pai, uma mãe que morre, né? Tem muita gente que o pai morre, a mãe morre, mas a mãe e o pai ainda estão no centro. São pilares da vida dessa pessoa. E essa pessoa não consegue enxergar um caminho além dessa vida desse pai, dessa mãe, além do direcionamento que esta mãe ou que esse pai davam. E acontece muito. Muitas pessoas vêm para a terapia com bloqueios, com problemas, e quando a gente vai investigar, a gente descobre que todos esses problemas são consequência de uma morte de um familiar. E a morte de um familiar, para essa pessoa que está sofrendo, é uma causa impossível, né? É impossível eu trazer de volta a minha mãe, que era o pilar da minha vida. Então agora a minha vida desandou, não tenho o que fazer. E é uma dor tão profunda. E aí nós precisamos ter aquele trabalho das fases do luto, o trabalho da individuação. Quem sou eu, além dessa pessoa que se foi? Quem sou eu a partir dos meus desejos, dos meus objetivos individuais e não dos objetivos daquela pessoa que era o centro da minha vida? E aí, terapeuta, você enxerga isso claramente no campo da constelação, né? Como é mágico você mostrar para o teu cliente que existe vida além da morte daquela pessoa. Então, estou te dando um exemplo de uma dinâmica que acontece muito, que parece impossível. Por quê? Como eu vou trazer de volta a pessoa da minha vida que me dava as orientações? E aí é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de orientação, de fortalecimento, é um trabalho de autoconhecimento que você faz com essa pessoa para que ela volte a ser ela mesma, sem ser aquela pessoa que aquele pai ou que aquela mãe direcionavam, né? Olha, essa dinâmica é muito, muito mais comum do que você imagina. Se você ainda não trabalhou essa dinâmica com clientes, pode saber que um dia vai chegar e você vai fazer esse trabalho. Então, é trabalhar que dentro de você não existe o impossível. Existe o ponto de vista que esse cliente não está enxergando. Existe o posicionamento que esse cliente não está acessando ou do qual ele está fugindo. E nós somos as pessoas que vamos abrir e mostrar o caminho para esse cliente fazer essa virada de chave, tá? Então, a partir desse exemplo, a gente aprende que a gente também não pode, né? Uma forma errada de trabalhar a dor desse cliente é compactuar com a ideia dele. Por quê? Se eu sou uma terapeuta boazinha e se eu quero ser aplaudida, o cliente fala e eu vou lá e afirmo o que ele está falando. Ah, é verdade. Nossa, é muito doído mesmo a tua mãe ter ido. Não, mas fica tranquilo, você vai superar isso, né? Não, realmente, ela foi embora e agora você vai ter que dar um tempo, né? Mas a sua mãe era uma pessoa que conduzia a sua vida. E aí você vai afirmando, 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 né? Você entra na dor do cliente, você se coloca como um ombro amigo, né? Não, vem cá, eu vou te ajudar a passar por isso, né? Você vai viver essa dor. E o que você precisa neste momento é justamente fazer o contrário. Não é colocar o teu ombrinho ali de amizade com o cliente, mas ser aquela pessoa que vai quebrar essa dor e vai abrir os olhos do seu cliente. Peraí, olha, você agora é o adulto. Essa pessoa que se foi, ela não pode mais ter essa importância na tua vida. E aí, às vezes, o cliente vai, opa, peraí, então você está falando que não é para eu amar e lembrar e ficar reverenciando meu pai ou minha mãe que já se foram?
Não. Calma lá. Você precisa entender quem agora é o centro da sua vida. Se você continuar colocando seu pai e sua mãe no centro da sua vida, você nunca vai sair dessa dinâmica doentia. Você nunca vai ficar adulto para tomar as rédeas da sua própria vida. Então, às vezes, nós terapeutas vamos precisar falar palavras que o cliente não quer ouvir. E você pode, inclusive, ser incisivo, né? Olha, eu sei que o que eu estou te falando, você não quer ouvir. Eu sei que você gostaria de ouvir outra coisa de mim, mas eu agora coloco você como a pessoa mais importante nesse processo terapêutico. E eu preciso te falar aquilo que você não quer ouvir. Porque para ouvir o que você quer, com os teus amigos, com a tua família. Aqui a minha função é te mostrar e falar aquilo que você não quer, porque isso vai mudar a tua vida. Isso vai te trazer a postura que você tem dificuldade de assumir para ser o adulto que você precisa e realizar os objetivos que você não está conseguindo. Ficou claro para você, meu querido terapeuta? Ficou claro para você, meu querido cliente, né? Independente do lado onde você esteja. Você vê aqui que eu trago uma visão dos dois lados, né? Como que nós terapeutas agimos, como que os clientes agem, independente do lado que você esteja. E você que é terapeuta também uma hora vai estar do lado do cliente, né? Eu atendo muitos terapeutas e a hora que o terapeuta está do lado do cliente é até mais difícil. Por quê? Como cliente, um terapeuta ele é tão mental porque ele fala assim: "Ah, isso eu já sei, isso eu já estudei. Eu já sei que essa minha dor tem a ver com XYZ. E por que que não muda, né? Por que que não acontecem as transformações necessárias?" Então é isso, meus queridos. Eu espero que essa temática tenha trazido bastante clareza para você. Eu espero que esse vídeo traga um pouco mais de consciência, traga um pouco mais de autoafirmação, né? Eu, como terapeuta, eu consigo mostrar para o cliente a importância das dinâmicas impossíveis e que essas dinâmicas impossíveis não são impossíveis assim. E eu também consigo conduzir a uma solução. Aquilo que eu acreditava que poderia não ter solução, porque eu não vejo solução na minha vida, porque eu, terapeuta, também tenho os meus problemas, mas eu nunca vou acreditar, nunca mais vou falar que não tem solução, né? Eu também tenho movimentos que eu preciso fazer. Eu também sou um ser humano que estou lidando e trabalhando com as minhas questões, mas todas as questões são questões possíveis. Se eu estou aqui na vida, eu tenho que aprender e eu tenho o que transformar. Fica essa super dica para você. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aqui o canal, compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreva no canal também para que as pessoas, para que mais pessoas venham, para que mais pessoas recebam e acessem esses vídeos e que a gente possa junto continuar ampliando a nossa consciência. Um beijo grande.